boa noite, minha querida e amada Pibi Pádua. Que alegria poder ter esse tempo junto com essa igreja que eu amo tanto, que faz parte da minha história, né? E quando eu fui convidado para compartilhar a palavra na Quarta com Deus, eu me senti muito honrado e estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com toda a igreja, ainda que de muito distante. E eu quero deixar o meu abraço aqui a todos. Vou precisar generalizar, porque se eu for abraçar ou mandar um abraço para todos os que eu devo mandar esse abraço, a gente vai ficar aqui por algumas horas. Sintam-se todos abraçados, assim também como a minha esposa também manda um abraço a toda a igreja. E vamos ter esse tempo de leitura da palavra, vamos meditar na palavra. Eu quero trazer, se assim o Senhor permitir, algo bem prático para a sua vida e que nós possamos refletir à luz da palavra de Deus nesse tempo. Então, já peço que você deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 103. Eu gostaria de meditar nesse Salmo 103, um salmo que fala muito a mim e eu espero que ele também fale a sua vida como ele fala a minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela bênção de um dia a mais de vida, Senhor, por dar-nos a oportunidade de, ainda que de tão longe, de estarmos juntos para poder meditar na sua palavra, para aprender um pouco mais. Ajuda-nos, Deus, a entender a mensagem que o Senhor tem e essa palavra viva que nos move, que nos leva a lugares que nós não podemos imaginar muitas vezes. Ser conosco nesse tempo e no nome de Jesus que eu oro e sou muito agradecido pela oportunidade de estar com essa igreja, a sua igreja, a Igreja de Jesus. Amém. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus queridos, palavra de Deus no Salmo 103, esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, um texto que me acompanha já há alguns anos. Como a grande maioria sabe, eu vim para os Estados Unidos, eu vivo aqui já fazem 5 anos, e desde a saída, da vinda do Brasil para cá, muito aconteceu, muitas coisas aconteceram, coisas boas, coisas não tão boas. Mas uma coisa é certa, o Senhor sempre esteve ali, e o Senhor continua fazendo muitas coisas no nosso meio, ainda com as nossas fraquezas, as nossas incapacidades. E eu quero compartilhar um pouco dessa grandeza desse Deus que faz tanto e que às vezes nós, seres humanos, pecadores, nós nos esquecemos de algumas coisas que Deus faz por nós e nós não podemos nos esquecer. Então, o tema para essa reflexão de hoje é: não se esqueça do que Deus já fez com você. E eu quero me basear nesse salmo escrito pelo rei Davi, e para a gente poder pensar um pouco o que esse texto tem a nos ensinar. Então, há 5 anos atrás eu saí do Brasil, saí de Santo Antônio de Pádua, da PIB, uma igreja missionária, uma igreja que se movimenta a todo tempo, e cheguei no Texas, nos Estados Unidos. E tem sido desde então um aprendizado diário, um tempo maravilhoso, apesar da distância, da saudade de muitos. E claro, com todas as mudanças vem adaptações e diferenças culturais, e tudo isso nos influencia tanto de maneira positiva como de maneira negativa. E eu me lembro que o começo, sim, foi bastante difícil, claro, por todos esses exemplos citados agora, porém, eu me lembro que há 3 anos atrás, o Senhor teve uma brilhante ideia. Ele teve a ideia de chamar um brasileiro de Santo Antônio de Pádua para pastorear uma igreja de hispanos nos Estados Unidos, uma igreja que nos últimos 5 anos teve 7 pastores e que não fechou as suas portas pela misericórdia de Deus, porque a igreja de Jesus é dele, e Deus teve essa brilhante ideia de levar esse recém-ordenado pastor jovem no seu primeiro ministério para pastorear essa igreja. E esse jovem sou eu. E eu me lembro dos primeiros dias, das primeiras semanas, dos primeiros meses, e eu não tinha ideia do que fazer. Tudo que eu tinha lido parecia que era mentira, diante da situação. Só que o interessante é que quando você percebe que Jesus é a única coisa que você tem, você entende que Ele é a única coisa que você precisa. Então, eu, diante dessa situação de escuridão, de tristeza, de angústia, de fato não saber o que fazer, e na minha cabeça eu estava fazendo tudo errado, estava tudo errado. Não bastasse isso, eu estava prestes a me casar, já noivo, com uma data marcada para o casamento, com a esposa que o Senhor me deu, bênção do Senhor na minha vida. E eu recebo uma ligação num dia, meio de semana, como uma quarta-feira dessas, e eu tenho que levá-la ao hospital. E nesse dia ela foi diagnosticada com um problema sanguíneo, que ele não tem cura, e ela foi internada imediatamente. Nesse mesmo dia, na mesma noite, um médico me acordou às 3h30 da manhã
me chamou no corredor e falou: olha, eu preciso conversar com você, você precisa saber disso. O que a sua noiva tem, ela pode morrer. Na verdade, as chances dela não sobreviver, elas são muito grandes. Eu diria que elas são mais de 60%. O médico falou assim comigo. E eu confesso aos irmãos que o tempo era de escuridão. O tempo era de incerteza. O tempo era de dúvida, era de o que está acontecendo. Como vai ser amanhã. Mas eu comecei a me lembrar desse texto, do Salmo 103. Não se esqueça do que Deus já fez com você. Não se esqueça do que Deus já fez com você. E eu me lembro que nós ficamos 10 dias na UTI. Eu fiquei 10 dias na UTI com a minha então noiva, futura esposa. Nós nos casamos. Pela misericórdia de Deus, nós nos casamos. Mas eu me lembro que no dia que nós saímos do hospital, o médico, dessa vez com os dois, nos chamou e disse: olha, vocês precisam pensar bem se vocês querem ter filho algum dia. Porque as chances, se ela engravidar, se a sua esposa ou futura esposa engravidar, e vocês não tomarem os devidos cuidados, ainda com os devidos cuidados, tem muita chance dela não sobreviver, ou do bebê não sobreviver, ou dos dois não sobreviverem. Mas lembre-se de quando você percebe que Jesus é a única coisa que você tem, você entende que Ele é a única coisa que você precisa. E eu me lembrava constantemente desse texto, dessa passagem no Salmo 103. E na minha mente vinha essa frase sempre: não se esqueça do que Deus já fez com você. Bom, nós nos casamos, a minha esposa está grávida. A minha esposa está grávida, de 8 meses. E vocês imaginam a nossa cabeça, né? As pessoas, muitas vezes se observamos por fora, nós não imaginamos que as pessoas têm história. Desde que ela ficou grávida, minha esposa, os médicos tiveram que mudar a medicação que ela toma. E eu tenho que fazer isso todo dia. Uma vez ao dia eu tenho que dar uma injeção nela, eu tenho que aplicar uma injeção nela, que causa muita dor nela. Muita dor. E então vocês imaginam a dor física que ela tem todo dia e a dor que eu tenho todos os dias, tendo que causar e ver tudo isso acontecendo na minha frente. Porém, eu não posso me esquecer do que Deus já fez comigo. E o que Ele faz com a gente, Ele de fato é muito maior do que qualquer incerteza, dúvida, problema, desconforto. Nós seguimos em frente porque nós temos a única coisa que nós necessitamos, que de fato é Cristo. Com isso em mente, eu quero ler o Salmo 103 com os irmãos. Já de antemão, lhes informo de que eu não vou fazer nada muito profundo, de trazer a palavra do hebraico, do grego, não vou fazer nada disso. Eu espero que essa mensagem seja bastante prática, simples, e que Deus nos ajude a caminhar em tempos de incerteza, de dúvida, de problemas, porque esse é o Deus que nós servimos. Então, aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler esse texto, que é o Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a boa palavra do Senhor: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência
de modo que a sua juventude se renova como águia. Ore comigo. Deus, fale aos nossos corações nesse momento, Senhor, diante da sua palavra, a palavra essa que muda vidas, que muda histórias, que transforma corações, que nos mostra coisas que nós não podemos imaginar. Obrigado, Deus, porque o Senhor já fez muito por nós, por cada um de nós. Não nos deixe esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse tempo. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, um detalhe que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, todos nós, que é o ponto dessa reflexão, está no versículo 2, quando o rei Davi, é importante entender de que Davi aqui não está falando a nenhum tipo de grupo de pessoas, de congregação, de nada. Isso é uma oração pessoal do rei Davi, uma das muitas. E esse salmo, diferente de outros salmos, como o Salmo 150, ele não nos dá muita descrição do que está passando nesse tempo, do cenário que estava em volta. Porém, isso é uma oração pessoal. E o rei Davi fala assim no versículo 2, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E eu quero focar bastante nesse versículo 2, por quê? Porque se nós vamos a esse termo não se esqueça, eu disse que não ia entrar em nada profundo, porém não aguentei. Esse termo no original hebraico, esse termo chama shahat. Esse termo, ele não quer dizer não se esqueça, ele não está falando de não deixe de lembrar-se de algo, ou de nada mais recordar-se de algo. Não. Isso vai bem mais além. O sentido é de agarrar-se em alguma coisa, de estar bem firme, de não deixar soltar. Não se esqueça. Não deixe que isso passe. Jamais que esse tipo de pensamento jamais saia da sua mente, do seu coração. Não se esqueça, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Essas são as palavras do grande rei Davi nesse texto. E você sabe por que o rei Davi fala isso aqui? Porque nós nos esquecemos. Ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele utiliza essas palavras porque nós nos esquecemos. O povo de Israel, depois de ver milagres, depois de milagres no Egito, de ver o Mar Vermelho aberto diante deles, os egípcios mortos, no deserto eles já começaram a se esquecer do que Deus já tinha feito por eles e começavam a reclamar e não achavam suficiente. Moisés sobe o monte, pega as tábuas, onde está Moisés? Está o povo se esquecendo do que Deus já tinha feito. Nós nos esquecemos. Esta é a verdade. Mas nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez conosco. O texto segue. Versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Meus irmãos, a palavra de Deus de uma maneira muito clara fala que quando Deus perdoa os pecados de alguém, Ele se esquece. Porém, lembre-se do significado que nós entendemos nesse texto aqui. Se esquecer não quer dizer nada mais. Se esquecer não quer dizer nada mais deixar de lembrar. É muito mais do que isso. É se assegurar em uma coisa, em uma ideia. É se agarrar naquilo. Claro que Deus lembra o que eu já fiz de pecado. Claro que lembra. Mas Ele não se agarra naquilo. Ele deixa passar. Aqui nós estamos diante do inverso. Não se esqueça do que Deus já fez com você. Se agarre na sua história. Meu querido, você é o que Deus já fez com você. Eu sou o que Deus já fez comigo. Essa é a minha identidade. Fora isso, eu não sou nada. Eu não sou ninguém.
E quando a palavra fala no Salmo 103, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele quem cura todas as suas doenças. Quantas vezes, se eu me coloco para lembrar do que Deus já fez comigo, de tantas coisas que Ele me curou. Porque a cura aqui não é só física. Deus pode ter te curado da mentira, Deus pode ter curado o seu matrimônio, Deus pode ter curado tantas coisas, e Ele assim o faz. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não comecei essa mensagem contando a minha história para que a minha história seja o foco dessa reflexão, não. Porque eu tenho certeza que se eu passar o microfonezinho aqui para cada um que está assistindo aí, cada um vai ter muitas histórias para contar. Possivelmente muito mais fortes, mais tristes e mais de escuridão maior do que a minha. Nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez conosco. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite, nesse tempo juntos que nós estamos tendo. Tire um tempo para pensar e para lembrar do que Deus já fez com você. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, fazendo a ilustração perfeita do amor de uma mãe, que ainda que uma mãe deixe o seu filho, Deus nunca o deixará. Deus não se esquece de você. Nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez por nós. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. É Deus quem resgata a sua vida da sepultura. Que mensagem poderosa. Eu gosto muito da tradução, eu estou lendo na NVI, mas eu gosto muito no versículo 4 da tradução da Almeida Revisada, que diz assim: é Ele quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Meus queridos, a igreja que eu tenho a honra, o privilégio de pastorear, pessoas humildes, trabalhadoras, muitas vezes humilhadas na sociedade, pessoas que vivem sim à margem da sociedade, que sofrem muita discriminação racial, discriminação social. Essas pessoas, elas são, muitas vezes, de segunda a sexta, elas são humilhadas. Elas são humilhadas. E esse versículo 4, eu sempre faço questão de lembrá-los disso. O Senhor é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia. Ele coroa você. Ainda que o mundo te rejeite, ainda que o mundo não te dê certeza de nada, esse Deus que você não pode se esquecer do que Ele já fez por você, Ele te coroa de graça e de misericórdia. Meus irmãos, nós temos motivo suficiente para nos desanimar, especialmente diante do cenário atual que nós estamos, que é um cenário incerto. Nós estamos diante de uma incerteza que parece não ter fim. Nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez por nós. A minha esposa, que segundo os médicos poderia ter morrido, e de fato ela poderia, ela ainda pode. Nós nos casamos, nós experimentamos bênçãos do Senhor que nós não podemos nos esquecer. Eu com toda a sinceridade diante de Deus, eu compartilho com vocês, perdão, às vezes saem algumas palavras minhas que são alguma coisa relacionada ao espanhol, mas dá para entender. Algumas coisas eu confesso que eu não imaginava. Eu não imaginava que nós um dia fôssemos ter um filho. O Senhor nos está dando uma filha que em 5 semanas vai nascer, pela misericórdia dele. Eu não posso me esquecer do que ele já fez. Quando o desespero bate, quando a incerteza vem, quando
quando a incerteza de que amanhã vai ter trabalho, daqui a um mês vai ter trabalho, eu vou ter sustento para minha casa, eu preciso me lembrar do que Deus já fez comigo. Por quê? Porque Ele vai seguir fazendo o que só Ele é capaz de fazer. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós nos desanimamos? Nós pensamos que não tem mais saída para determinada situação? Porque nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos dele. Em tempos de crise, de incerteza, de dúvida, de ansiedade, não se esqueça do que Deus já fez com você. Você é o que Deus já fez com você. Qualquer coisa que seja diferente disso não tem valor algum. Eu sou o que Deus já fez comigo. Qualquer coisa que seja diferente disso não tem valor algum. É vazio, é cheio de pecado. Eu sou o que Deus já fez comigo. Não posso me esquecer disso. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela bênção desse dia e desse tempo junto com a sua igreja, a Igreja de Jesus. Nos guarde, Deus, nesse tempo. Ajude-nos, Pai, a não nos esquecer do que o Senhor já fez por nós. E obrigado por limpar os nossos pecados, por nos tirar da cova e nos levar à sua presença. Confiamos em Ti, Deus, e estamos agradecidos por esse tempo e por esse dia. E no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus a todos os abençoe, meus queridos irmãos. Amém.